Bom, vamos falar então do Collor, trazer alguns detalhes. Aqui, gente, é um registro então da audiência que aconteceu hoje. O Collor, então, ele teve o mandado de prisão na noite de ontem. No finalzinho do programa, quem estava acompanhando a Cultura Brasileira, a gente trouxe essa notícia. E aí ele foi preso, então, nesta manhã, em Maceió, Alagoas, em razão dessa decisão do Alexandre de Moraes. Ele negou o recurso, o ministro da Defesa do ex-presidente, na quinta-feira, e aí deu início, então, ao cumprimento da pena de 8 anos e 10 meses de prisão. Essa audiência aconteceu às 11h30 da manhã de hoje, né, por videoconferência, como vocês estão vendo aí. E aí, o próprio Fernando Collor, que manifestou o desejo de, ao invés de ir até Brasília, né, fazer essa transferência até Brasília, ele permanecer preso em Alagoas. E aí, o que se tem, então, é isso. Deixa eu trazer aqui para vocês um trechinho dessa audiência, como é que foi. Olha só, tá aqui. Eu queria colocar o vídeo para vocês acompanharem, viu, gente? Uso de algum medicamento de uso contínuo? O senhor tem alguma doença? Faz uso de algum medicamento de uso contínuo? Não. Já respondeu algum outro processo criminal? E tenha sido sim. condenado? Não, condenado não. Tá. Em relação às circunstâncias agora do cumprimento do mandado de prisão, houve alguma irregularidade por parte dos policiais que deram cumprimento à ordem de prisão? Nenhuma. O senhor foi preso às 4h da manhã, foi o que a imprensa pelo menos divulgou, por volta desse horário. Volta desse horário. E o senhor se encontrava onde nesse horário? Só para constar. Eu estava no aeroporto, embarcando para Brasília para me apresentar às autoridades judiciárias. Então, o senhor não se encontrava na residência do senhor. É esse ponto que eu queria deixar claro, a questão em relação ao horário em que se deu. E aí, gente, como vocês viram, né, esse é um trechinho da audiência que aconteceu de maneira virtual. E aí o que eles agora estão pedindo, a defesa e o Collor, é que ele possa cumprir, então, essa pena em regime domiciliar, tá? O que a gente tem de entendimento do STF? Como eu disse, né, aconteceu o julgamento no plenário virtual, hoje ao longo do dia, mas aí o ministro Gilmar Mendes, ele suspendeu e pediu então para que esse julgamento venha acontecer de maneira presencial. Ele tomou essa decisão porque ele acha que pela repercussão e pela importância desse julgamento, isso deva acontecer presencialmente. O que não vai ser, gente, na semana que vem, em razão do feriado, né? Quinta-feira que vem é 1º de maio, não terá sessão presencial no Supremo. Então, se vier acontecer, isso vai acontecer na próxima semana, lá na semana do dia 5 de maio, tá? O recurso que foi apresentado pelo Collor e julgado no ano passado, o Gilmar Mendes, ele se posicionou a favor dos argumentos da defesa, e quem acompanhou ele foi o Dias Toffoli, o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça. Mas aí o placar ficou, então, de 6-4 contra o Collor, e aí em razão disso que houve, então, esse entendimento do Alexandre de Moraes e que fez o mandado de prisão que a gente está falando aqui, né, que aconteceu ontem à noite. Então, gente, o que a gente tem e por qual razão o Collor foi preso e está cumprindo aí, então, a partir de hoje, essa pena aí dos 8 anos. Ele foi condenado em maio de 2023, acusado de receber propina de um esquema de corrupção na BR Distribuidora, empresa subsidiária da Petrobras, em uma ação da Lava Jato, derivada da Lava Jato, né? O que se tem é que foram encontrados documentos comprovantes
dessa propina no escritório do Alberto Youssef. Aqui, para quem não lembra, o Youssef ele foi um dos... É esse que está aqui na parte de baixo, viu, gente? Ele foi um dos delatores no processo da Lava Jato. E aí, em razão disso, então, que culminou no processo do Collor, que se iniciou em 2015, a partir de uma denúncia apresentada pela PGR. O que se tem de informação, então, desse caso é que, para garantir a assinatura de contrato da BR Distribuidora com a construtora UTC, houve esse tráfico de influência. A Lava Jato basicamente era isso, né, gente? Influência de políticos para garantia de assinatura de contratos e também de cargos comissionados. Essa diretoria, a partir dessa influência do Collor, né, desse esquema, ela aconteceu entre os anos de 2010 e 2014, os anos aí, então, do final do governo do presidente Lula e o governo da presidenta Dilma, e que houve, então, a partir dessas propinas, um recebimento de 20 milhões de reais do Collor, que o Collor, então, recebeu a partir desse acordo, né, feito aí desse tráfico de influência. Então, gente, essa condenação ela vem a partir desse processo todo que aconteceu, e o que envolve também, além desses 20 milhões, mais o que foi encontrado ao longo da investigação envolvia carros de luxo, como Rolls-Royce, Ferrari, um quadro do Di Cavalcanti e uma casa de campo também aí em Campos de Jordão. Tudo às custas realmente, né, do dinheiro público, né, gente? Então, o que se tem de informação a respeito dessa condenação vem a partir desse processo todo. E aí, assim, para quem é um pouco mais novo, talvez não se lembre muito, eu não me lembro muito exatamente, porque eu era muito nova, mas tem muita gente que talvez nem era nascida ainda quando aconteceu todo esse processo do Collor aí, e que ao longo do dia de hoje muita gente foi relembrando, inclusive casos de suicídio, muita gente que perdeu tudo, porque um dos processos da agenda econômica do Collor foi ter justamente travado o dinheiro da poupança das pessoas. Então, ele ficou muito marcado, além dos casos de corrupção também que marcaram essa gestão aí de 2 anos do Collor, né. Ele é nascido no Rio de Janeiro, mas aí ele teve a vida toda, em Alagoas. Ele é político de carreira, ele é filho de político, ele é filho do ex-senador Arnon de Mello. Nos anos 80 ele foi prefeito de Maceió, ele foi deputado federal e governador do estado. E aí, no final da década de 80, ele ganha essa projeção nacional, quando ele empreendeu uma campanha contra funcionários públicos que recebiam salários desproporcionais. Por isso, inclusive, que ele ficou conhecido como caçador de marajás, viu, gente? E além de fazer essa campanha contra salários de funcionários públicos, ele também criticava e falava muito sobre os valores exorbitantes para funcionários e servidores do judiciário, algo que continua atual, inclusive, né? E aí, então, a partir dessa campanha contra a corrupção, toda essa retórica demagógica por parte dele, com a ajuda da Rede Globo, lembrem-se que tem o famoso caso do debate na Globo entre o Collor e o Lula, que há um favorecimento do Collor, inclusive. E aí toda uma campanha mesmo de marketing. O Collor, ele teve muita influência a partir desse entendimento do marketing na política, do marketing em torno da imagem dele também, e que fez, então, ele alcançar aí, ele muito jovem, inclusive, né, em relação aos outros presidentes, e chegou à presidência da República. Ele venceu o Lula no segundo turno em 89. E aí, como eu disse, né, o Plano Collor,
que foi anunciado logo no início da posse dele, tinha como uma medida o confisco da maior parte da poupança dos brasileiros, né? E isso foi muito personificado, inclusive, na figura da Zélia Cardoso de Mello, né? Além do Collor, ela que, à época, era ministra da Fazenda. Ministro da Fazenda nesse país adora tirar dinheiro do povo, é uma coisa inacreditável, né, gente? Se tem uma coisa que ministro da Fazenda, historicamente, faz nesse país, é justamente isso, né? Tratar e governar para a burguesia brasileira. Bom, e aí, junto então com esse caso do confisco do dinheiro da poupança dos brasileiros, tem um outro registro também muito forte do governo do Collor, que foram os casos de denúncia. E isso aconteceu, inclusive, em razão de briga, confusão com o irmão dele, foi o irmão dele, o Pedro Collor, que fez as denúncias todas e que envolvia uma outra figura muito conhecida no governo do Collor, que é o PC Farias, o Paulo César Farias. E aí a história com o PC Farias era uma conta fantasma que era usada para pagar despesa pessoal do presidente, e aí foi instalada uma CPI, e aí, em razão da pressão dos parlamentares, da população, foi aberto um processo de impeachment, ele ia ser cassado, né? Ia acontecer o processo de cassação, mas aí ele renunciou, tá? Então, não houve exatamente a cassação, porque ele renuncia antes. Essa foto, inclusive, gente, que eu deixei aqui, essa primeira que tá do lado, para quem tá vendo, né, do lado direito, é ele subindo a rampa, né, assumindo a presidência, e essa outra aqui que ele tá com esse paletó cinza é exatamente o dia em que ele renuncia, tá? Dentro de todo o contexto, todo o processo de cassação e que ele renuncia. Então, o que a gente tem nesse começo aí de vida de presidente, e que ele depois renuncia no começo dos anos 90, é exatamente isso. E aí ele volta para a vida política em 2000. Ele é derrotado numa eleição em Alagoas e depois ele foi eleito senador pelo estado de Alagoas em 2006. E aí ele foi senador por 2 mandatos, por 16 anos. E aí foi nesse processo todo que ele se envolveu, então, nesse esquema de corrupção da Lava Jato. E aí ele deixou, então, o Congresso, a vida pública, necessariamente em 2022, quando ele tentou se eleger novamente, mas aí ele foi derrotado. Então, basicamente, o que a gente tem de uma breve história para quem lembrar, para quem tiver alguma memória, né, da história do Collor, é isso, e para quem não conhece, porque muita gente um pouco mais nova talvez não tenha muita ideia, né, assim, pelo menos não estudou, não tem alguns detalhes, o Collor é essa figura aí. Quem substitui ele depois é o vice-presidente, esqueci o nome dele, gente, que foi um dos responsáveis pelo Plano Real, inclusive. Me lembrem aqui o nome do vice que assume o mandato de presidente. E o Gustavo Borchert está lembrando aqui que quem nomeou o Eduardo Cunha foi o próprio PC Farias, realmente. Bom, e é isso, tá, pessoal? O que nós temos, então, estava falando para vocês aqui, Itamar Franco, obrigada, Valdinar, e o Itamar, que é quem assume, então, até a vinda do Fernando Henrique Cardoso. E aí, gente, eu comentei com vocês, né, sobre esse debate do Lula e do Collor, e aí, nessa foto mais em destaque, estão todos os ex-presidentes, com exceção do Temer e do Bolsonaro. Mas aí, ó, o Sarney, o Collor, o Fernando Henrique, o Lula e a presidenta Dilma. Então, o que temos? E aí, como eu estava falando, gente, eu realmente não acredito que o Collor vá ficar na cadeia, tá? Tem um entendimento aí, a defesa, justamente como vocês estavam falando aqui um pouquinho antes, né, sobre as questões de saúde do presidente.
Então, o que a defesa ela está colocando é que o Collor ele tem transtorno bipolar, ele tem apneia do sono, ele tem insônia, e também em razão da idade dele, né, avançada, tem 75 anos, é por isso então que eles argumentam para que ele não cumpra a pena na cadeia e que ele vá para regime domiciliar. Que eu acho que vai acontecer, viu, gente? Não acho que ele deva ficar muito tempo, não. Essa avaliação, se a cadeia lá em Alagoas tem estrutura para poder para que o presidente permaneça preso, mas não vai acontecer. Muito assim, uma especulação que eu faço aqui é que essa prisão em regime domiciliar ela vai acontecer logo mais, nos próximos dias aí. Certamente, tá? É uma especulação mesmo, tá? É a partir desse argumento todo, né, da questão de saúde, da idade do Collor também. Então, eu realmente não acredito que ele vá ficar preso, ele vai ficar na cadeia mesmo, tá? E ele também tem Parkinson, né? Além da questão do sono e do transtorno bipolar, ele tem Parkinson e da idade. Então, aí o que a defesa diz é que, como ele faz uso periódico de medicações, ele faz muitas visitas médicas também, né? Vai ao médico periodicamente, então por isso que ele, segundo o entendimento da defesa, ele tem que cumprir essa prisão em regime domiciliar. Vamos aguardar.